Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Estou por aqui no templo da Primeira Igreja Batista do Pina. E essa noite eu quero trazer uma palavra para o seu coração, para o meu coração, para o coração da igreja, para a minha família também, que tem sido bênção nesses dias na nossa vida. E quero que você dê uma olhada no nosso templo, não é? A gente fica triste, a gente sente falta daquela conversa, a gente sente falta daquele barulho, a gente sente falta daquela resposta, né? Diga amém, levante sua mão, diga aleluia. A gente fica sentindo muita saudade. Hoje eu estou aqui sozinho, mas na certeza de que a Trindade Santa nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Essa noite não tem música, a gente só vai ter de fato palavra. E espero que o Espírito de Deus trabalhe no nosso coração para abençoar o seu coração. Quero também agradecer as pessoas que nesse período se mantiveram fiéis nas suas contribuições. Fomos abençoados, não é? Pessoas de outra cidade ligaram para nós, abençoaram a igreja. E a obra de Deus não para. A gente às vezes, por sermos homens, por termos nossas limitações, e a maior prova é que esse vírus aí parou quase todo mundo, né? A gente tem os receios e as dúvidas, mas na nossa essência nós somos do povo da fé. A gente não desiste, a gente continua crendo e confiando na bênção do Senhor Jesus. Quero dar também um cheiro, um abraço nos irmãos que têm mais de 60 anos, que é uma área de risco, é uma faixa de risco, né? Aqueles que têm problemas de pressão alta, aqueles que têm diabetes. Mas quero dizer uma coisa para todos nós, que somos classificados como, né, a faixa de risco. O Senhor está conosco, a nossa vida está nas mãos do Senhor, e nada nem ninguém nesse mundo pode impedir aquilo que Deus tem traçado para a minha história, tem traçado para a sua história, em nome de Jesus. Eu quero iniciar orando, falando com Deus acerca de tudo isso que nós estamos vendo e vivendo. Querido e amado Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, bendito sejas para todo sempre. Queremos neste dia, ó Deus, continuar abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, a Primeira Igreja Batista do Pina, também a todos os irmãos da nossa Convenção Batista Nacional, aqui na cidade de Recife, Zona Norte, Zona da Mata, Norte, Mata Sul, Agreste, Sertão, todo esse Brasil, Nordeste, todo o nosso Brasil, todo o nosso país. Queremos orar, Senhor, também pelo presidente da República, o Senhor Bolsonaro, para que o Senhor dê direção à mente daquele homem. Também queremos pedir pelos governantes locais, pelo Paulo Câmara. Queremos pedir da tua graça sobre as nossas lideranças, pois nós somos homens e mulheres que vivemos a tua palavra, e a tua palavra nos diz que toda autoridade foi constituída por Deus, e quem se rebela contra esta autoridade se rebela contra ti. Então nós queremos te pedir para que em meio a todo esse caos o Senhor use esses homens para cuidar do povo, para cuidar da comunidade. Ó Deus, nós queremos te pedir que toda mentira que tem pairado sobre tudo isso venha cair por terra. Ó Deus, que toda a imprudência também venha cair por terra, e só o teu nome, Jesus, venha a ser glorificado sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. Quero fazer um pedido aos pastores, também à minha esposa, para que compartilhe essa transmissão com as outras pessoas, pois acabei não atentando para o meu celular, de onde eu faço a comunicação para todo mundo, né, que está em casa, e acabei não olhando a carga e ele descarregou, quando a gente estava aqui mexendo ali com a questão do som, pois tivemos um probleminha e eu estava aqui só, foi uma correria. Queridos, hoje eu quero começar uma série que acredito ser de extrema importância para a nossa meditação nesse contexto em que nós estamos vivendo.
Nós estamos vivendo em uma situação onde a gente não consegue vislumbrar como será o futuro. Primeiro, quantos que estão me assistindo essa noite sabe que se vai contrair o vírus ou não? Ninguém sabe. O que sabemos é que existe uma estatística onde muitas pessoas já contraíram. Mas você não sabe se você vai contrair e eu também não sei. Outra coisa, será que a discussão que paira agora na mídia, na televisão, acerca do pronunciamento do presidente é o certo? Será que o pronunciamento do presidente é o certo? Será que depois que tudo isso passar a gente vai ver as pessoas morrendo de fome? Ou será que o coerente é colocar as pessoas na rua para que os que não são de risco ganhem imunidade e os idosos a gente guarde ele bem em casa e na nossa chegada a gente tome banho, a gente se limpe com álcool ou com a água sanitária misturada à água? A gente não sabe do futuro. Nós não sabemos o que será amanhã. A gente não sabe se amanhã vão descobrir a vacina. Será que aquilo que o doutor francês, acredito francês, e que nas coletivas tem mostrado firmeza de que aquela droga que existe para o tratamento de malária vai ser a solução para o problema? A gente não sabe. O futuro, dizia os mais antigos, e é um provérbio popular que é importante a gente dizer: o futuro pertence a Deus. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela vai dizer isso, em Mateus capítulo 6, versículo 34, não vos preocupeis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Só Deus conhece o amanhã. Mas nessa série que tem por título Futuro, eu quero começar hoje trazendo uma palavra para o presente. Eu não sei qual será o futuro, você não sabe qual será o futuro, mas como devemos nos comportar diante de tudo isso? Primeiro, devemos esperar. A gente precisa esperar. Para esperar, e aí essa palavra ela vai nos levar a meditar sobre isso hoje, sobre paciência. Uma das coisas mais difíceis do mundo é o impaciente e esperar. Eu não sei se você já viveu essa dinâmica, não sei se você já viveu esta realidade, como as pessoas que são impacientes sofrem quando está esperando. Eu recordo que um dia estava numa lotérica aqui do Extra, que é muito próximo aqui à nossa comunidade, e a gente sempre vai ali por ser seguro, né? Ar-condicionado, um lugar tranquilo. E aí eu recordo que eram 9 horas da manhã, era 9 horas da manhã por volta, e 9, 10, 11 horas da manhã. E a gente as pessoas começaram a reclamar, dizendo assim: meu Deus, somente 3 caixas atendendo e tem mais 2 ali parados, sem fazer nada. Quando de repente uma senhora disse assim: paciência, minha gente, calma. Esses funcionários que estão ali parados, eles têm horário para começar. Eu já trabalhei em uma casa lotérica e sei como é o sistema. Não é porque está vendo aqui uma multidão que eles têm que ir ali ligar o computador. Não, eles têm o horário deles. Talvez chegaram mais cedo. E não é que a mulher estava certa? Depois de mais ou menos 30 minutos, eles se direcionaram aos seus caixas e o serviço ficou mais viabilizado, né? Viabilizou mais aquela dificuldade que a gente estava tendo. Mas eu recordo que atrás de mim tinha uma senhora que ela não falava com ninguém, demonstrava ser tímida. E ela ficava dizendo assim: misericórdia, ninguém aguenta uma demora dessa. Meu Deus, ninguém suporta uma coisa dessa. E eu acho que nós esperamos aquele dia muito, porque estava muito grande a fila. Não é? Nós esperamos ali uns 30, 29, 40 minutos, mas como aquela mulher reclamou do começo ao fim. Então, o impaciente para esperar é uma das coisas mais difíceis do mundo. Mas eu quero lembrar de Jó. Jó perdeu
todos os bens materiais. É o risco que a nação eminente corre, não é? Risco também da mortandade. Estamos aí vivendo esse risco, mas diante de todas as perdas, Jó atentou para o seu interior, atentou para a sua fé, atentou para o seu Deus e disse que esperaria nele, ainda que ele o matasse. Então, que homem paciente, por isso que a Bíblia fala da paciência de Jó. Mas eu quero compartilhar com você 3 textos sobre esta paciência. E eu quero começar pelos Salmos. Cada um desses textos que nós escolhemos para pensar essa noite, nessa transmissão, lá pelo Face, está o link também. Peço àqueles que mexem aí com a mídia da igreja que viabilizem para que o máximo de pessoas possam assistir. Mas eu recordo do Salmo 40, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor. Salmos 40, versículo 1. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Perceba o salmista dizendo como esperou: eu esperei com paciência. Então, diante desse futuro, nesta série, nesta palavra que eu quero estar trazendo nos dias de quarentena do mês de abril de 2020, onde o Brasil está sendo acometido por esta praga também, por essa pandemia chamada coronavírus, existe uma palavra acerca do seu futuro: paciência. Espere com paciência em Deus. Mas o que eu quero pensar nesse primeiro versículo? Eu quero fazer 3 citações essa noite, mas nesta primeira, o que é que nós percebemos? Que o esperar, ele é uma disposição humana, é uma disposição de quem confia, é uma disposição de quem tem paciência. E o salmista, dentre as muitas propostas da vida, dentre as muitas propostas dos dias de um tremendo poço de perdição, o que é que ele escolhe? E aqui a gente percebe isso, que é uma escolha: ter paciência. Esperar com paciência é uma escolha. Então eu quero lhe orientar essa noite a esperar, a escolher esperar com paciência em Deus. Espere com paciência, não espere ansioso, acalme o seu coração. Quantas pessoas neste exato dia já estão com profunda ansiedade? Quantas pessoas já nesse dia estão com profunda depressão? Quantas pessoas nesse dia já estão enfrentando os maiores perigos da alma, os maiores perigos da alma do século 21? Muitas. Mas essa noite, Deus me coloca nessa série futuro, para te dizer que a gente não sabe como será, mas a gente pode esperar. E como nós vamos esperar, pastor? Com paciência. E esperar com paciência é uma escolha. Então a paciência é uma escolha, meus queridos. Paciência é uma escolha que nós temos diante de Deus. E não é esperar o futuro chegar, é esperar em Deus. Não é esperar se a economia vai ter caos ou se muita gente vai morrer. É esperar em Deus, porque uma coisa ou outra acontecendo, o que você viverá de resultados por esperar com paciência. Ele vai dizer algumas coisas. Ele vai dizer que Deus se inclinou para mim,
e ouviu o meu clamor. Quantos não querem que Deus se incline para si e Ele ouça o clamor do Senhor, e o Senhor ouça o seu clamor? Tirou o meu pé do poço de perdição. Olha, gente, de fato as coisas irão complicar nesses 15 dias. Eu fico pensando naquelas pessoas que trabalham como ambulantes na praia, e que a sua vendagem não é uma venda alta para que ele estoque um pouco, para que ele guarde dinheiro, para que ele guarde comida, e a única coisa que está lhe restando é a feira do mês, se foi feita de mês, ou a da semana, para acabar. Mas espere com paciência, tenha paciência, pois o Senhor, Ele pode se inclinar para você, e Ele vai te ouvir, e Ele pode lhe tirar deste poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocar os seus pés sobre uma rocha. Eu não posso, e me dá vontade, porque é o meu estilo de dizer, diga Deus é fiel. Mas não tem ninguém. E eu fiz de propósito essa transmissão, para que nós não venhamos perder o desejo de estar aqui. Quando tudo isso passar, sendo ou um domingo ou uma quarta-feira, nós vamos fazer um culto de louvor, de adoração, de gratidão pela vitória do Senhor sobre as nossas vidas. E até onde lemos, ele vai dizer o seguinte, que não só coloca os pés sobre uma rocha, mas firma os seus passos, e vai colocar nos seus lábios um novo cântico, e diz que muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tenha um propósito, escolha diante desse futuro obscuro, diante desse futuro incerto, esperar com paciência no Senhor. Então, a paciência é uma escolha, a paciência é uma atitude que nós tomamos diante das tribulações, diante das pelejas da vida. O próximo texto, falando sobre paciência ainda, eu quero ler com você. Se você tiver sua Bíblia aí em mãos, se tiver a Bíblia também no seu celular, você abre aí na carta de Paulo aos Romanos, a carta, uma das cartas mais teológicas do Novo Testamento. Livro de Romanos, ou melhor, carta aos Romanos, no capítulo 5, carta aos Romanos, ela é muito linda, pois ela tem como propósito apresentar o apóstolo para a igreja de Roma e apresentar a sua teologia. E a teologia de Paulo é a justificação pela fé. É isso que ele apresenta para aquela igreja. E quando ele está tratando da justificação pela fé, ele está dizendo que gloria-se por esta justificação. Mas ele vai dizer as seguintes palavras. Eu quero ler tudo com você. Romanos 5, versículo 1. Abra a sua Bíblia, por favor, eu lhe espero. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Em outra tradução, a que nós estudamos, ele vai dizer o seguinte, que a tribulação produz paciência. Então, primeiro,
a paciência, que é aquilo que nos leva a esperar, ela é uma atitude minha. Eu quero ser paciente. Mas nesse segundo texto, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a paciência é uma somatização, é um acréscimo colocado em nós por Deus através das circunstâncias adversas, quais Ele usa para nos fortalecer. Eu lembro da palavra também nessa carta, Romanos 8, e eu queria que você abrisse comigo, quando o apóstolo ele vai falar dessa graça que acrescenta, dessa graça que coloca em nós coisas maiores, coisas grandiosas, coisas extraordinárias. E a palavra de Deus, ela vai dizer aqui nessa carta que Deus, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a gente percebe que Paulo tem essa leitura, e lá atrás no texto que lemos, ele apresenta de maneira prática Deus usando uma situação, que é a tribulação, para gerar uma coisa boa dentro de nós. E como é extraordinário viver na dimensão de Deus, na dimensão do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba que ele diz todas as coisas. E quem quer tribulação? E eu lhe digo mais, quem sabe tirar boas lições da tribulação? Poucos. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo viveu a experiência de gloriar-se, não somente na justificação, mas de gloriar-se na tribulação, porque ela produz paciência. Ela produz a paciência. Então você que não escolheu, você que não escolheu ser paciente, Deus usará situações até adversas para gerar paciência em você. E eu digo sempre o seguinte: a paciência ela é algo que pode ser treinado. Quando você estiver numa fila de banco, escolha cantar um hinozinho baixinho, né? Você canta lá no seu coração. Ou então você fica dizendo assim: eita, quando eu chegar ali eu vou pegar o pacotão, o dinheirão. Ou então: Senhor, eu vou pagar uma conta, mas obrigado porque eu estou aqui para pagar, me destes condições. Na parada de ônibus, quando alguém reclamar, diga: reclame não, daqui a pouco o ônibus chega, por mais que demore vai chegar, e você sabe que vai chegar. Já existem experiências na vida que a gente não sabe, e com paciência ou não, a gente vai ter que esperar. Então a espera, ela é uma escolha sua, ela é uma escolha minha. Mas a paciência também é uma ação de acréscimo, é uma ação onde Deus coloca, através até de coisas ruins, coisas boas dentro da nossa vida. Deus nos ensina coisas positivas. Então, o aspecto da paciência, o primário é que eu escolho ser paciente. O segundo é que se eu não tiver essa paciência, Deus usará das tribulações para gerar em mim essa paciência. Então é melhor, meus irmãos, escolher ser paciente, do que esperar que as lutas cheguem na sua vida, na sua história,
para poder você ser uma pessoa paciente. O paciente, ele se guarda em falar. O paciente, ele se guarda no ouvir. O paciente, ele se guarda no agir. O paciente, ele é um exemplo de vida cristã para qualquer um de nós. E eu quero que você continue lembrando de Jó. Agora eu quero trabalhar o outro texto. Não, antes deixa eu continuar com esse texto de Romanos. Eu quero mostrar o que a tribulação ela gera aí pelo fato de você ter sido paciente. Paciente produz paciência. Aí vai dizer, e a paciência, esperança. Ou melhor, experiência. E a experiência, esperança. A experiência é o que você está vivendo. Só que, se você não tiver paciência, se você não aprender a ter paciência, você vai sair do lado de lá frustradão, vai ser uma experiência amarga, e você não vai conseguir perceber as coisas boas que Deus permitiu te acontecer. Experiência. E aí depois que você passar pela experiência, você vai ter esperança. A esperança, ela não se confunde. E eu recordo quando um jovem, ele disse assim, pastor, eu namoro, não namoro. Ele estava com uma dúvida e ele esperava muitos anos por uma moça e apareceu. E ele continuou dedicado, continuou firme na igreja, ela também, só que eles tinham medo de começar um namoro sério. Eu disse assim, gente, por que vocês estão com medo? Vocês esperaram tanto em Deus, esperaram tanto no Senhor. Não, a gente está esperando um sinal verde. Eu digo, rapaz, eu acho que o sinal verde é você olhar para o testemunho dela, é você olhar para o testemunho dele, e aí vai ser uma bênção. Em outra realidade, em outro contexto, em Olinda, eu lembro que a gente teve a mesma experiência com um casal. E aí, não, pastor, porque por conta daquela experiência que eu vivi lá atrás, eu não tive medo de dar o conselho nessa experiência. E as pessoas se casaram e hoje estão felizes. Você passa por uma enfermidade lá na nossa casa, lá em casa a gente tem uma irmã que teve problema de câncer de mama. Então, confiamos em Deus, oramos, pedimos ao Senhor, ela da maneira dela buscou também ajuda em Deus, mas correu aqui para os médicos. No dia que teve a notícia, disse que sentiu vontade de se jogar embaixo de um ônibus, lá no H-Menon, ali em Casa Amarela, e o doutor Souto Maior, que era amigo nosso na época de seminário, foi quem a examinou, e ela disse que pensou em se matar. Mas aí hoje a minha irmã está curada. O ano passado, eu acredito, ela foi liberada das revisões constantes, e agora vai de não sei quanto tempo, porque está restaurada. E aí eu recordo que quando eu fui vivendo na minha vida ministerial, vi várias irmãs que sofreram, e aí quando elas contavam os detalhes, como é que estava, e como é que estava a coisa, eu conseguia dizer para elas, olha, fica tranquila que você não vai morrer, porque a gente fica com medo de encarar a morte fria, não é fácil, há seus mistérios, a Bíblia revela, mas nós temos as nossas limitações. Então a esperança que é adquirida pela paciência, que leva você a uma experiência e que faz você agora ter esperança, não deixa você se confundir, não deixa você tutubiar diante das maiores adversidades que você possa enfrentar e passar. E olha, isso que nós estamos vivendo, nós vamos passar. Eu quero declarar que nós estaremos o mais em breve nas ruas, estaremos o mais em breve aqui no templo, adorando e exaltando o Senhor, porque como as grandes nações, não iremos nos prostrar, e não estamos prostrados diante do coronavírus, nós estamos prostrados aos pés de Jesus de Nazaré, o Senhor da glória. Outro texto que eu quero falar com você, primeiro é uma escolha, segundo, Deus acrescenta em nós, cumprindo aquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero
ler agora a coisa mais linda sobre a paciência na vida de todos nós que somos igreja do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, após que é a chamada carta da alforria, onde Paulo diz: olha, vocês são libertos da lei, a lei não tem poder sobre a vida de vocês. No versículo 16 ele diz assim: digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estai sob a lei. E tem uma tradução que vai dizer o seguinte: andai em Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. E aí Paulo vai fazer uma lista das obras da carne, as quais ele diz que os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mas no versículo 22 o apóstolo vai dizer: mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito é somente uma coisa, é somente um fruto, porém a sua característica ele descreve nesse texto. O fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, o fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em outras traduções, onde tem longanimidade, vai dizer paciência. Então, o que é que eu quero que você perceba? Que o Espírito Santo, ele tem a capacidade de colocar em nós a paciência, fruto do Espírito Santo, para que a gente viva uma vida de paz, para que a gente viva uma vida de paciência, para que a gente viva uma vida de perspectiva, mas não preso ao futuro. O impaciente, ele quer viver o amanhã. O impaciente, ele não consegue viver hoje. O impaciente, ele não consegue ser um homem quieto, ele é inquieto. Ele não consegue viver o texto que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vive correndo atrás das demais coisas. E queridos, a Bíblia manda buscar a Deus em primeiro lugar, mas o impaciente não consegue. Então a palavra longanimidade, ela é uma palavra que nos arremete a uma paciência. Ela fala sobre esperar animado. Ela fala sobre uma paciência extraordinária. E essa paciência extraordinária, só quem tem capacidade de colocar dentro de nós, nessa natureza velha caída, mas agora restaurada à imagem de Cristo, é o Espírito Santo do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. E olha, irmãos, quando um homem age com paciência, a sua vida é diferente. Eu quero falar com você sobre um personagem dentro de uma história, que é o pai do filho pródigo. O filho foi embora depois que o pai deu a sua herança, a herança que ele pediu. Mas a Bíblia nos deixa entender que o pai procurou é verdade seu filho, mas o contexto nos leva a entender que aquele pai estava em paciência, estava esperando com paciência, e não uma paciência criada pela tribulação, e nem mostra uma paciência, pode mostrar aqui uma paciência colocada pelo Espírito Santo, mas também ele escolheu a paciência. O outro personagem que a gente não pode esquecer dele é Jó. Queridos, a paciência, ela é extremamente importante para momentos difíceis. Por quê? Recordo de certa vez, chegaram para um pastor e disseram assim: mataram o seu irmão.
primo da esposa do irmão desse pastor o esfaqueou. O pastor disse que foi até o hospital, ou foi até a casa. Quando saiu dali, saiu dizendo o seguinte: Senhor, eu perdoo esse rapaz agora, eu perdoo ele nesse exato momento, eu não ficarei com mágoas no meu coração. Quando um homem tem paciência, ele é capaz de raciocinar, ele é capaz de pensar em algumas questões que um homem normalmente não consegue pensar. Então, quando eu olho para a história desse pastor, eu lembro de uma história bíblica que é extraordinária, que é a vida de Jó, meus irmãos. A Bíblia diz que Jó foi um homem paciente, está lá em Tiago capítulo 5, vai falar disso, que ele é um homem paciente. Você tem sido paciente? Você tem sido uma irmã paciente, um irmão paciente? Eu não sei, mas preste atenção. Jó, chegaram 5 portadores em um único momento. Diz que um estava terminando de falar, o outro chegava, e o último chegou com a pior das notícias. É como se ele foi golpeado lentamente, e o último golpe seria fatal. Porém, quando chega o último, a última notícia, Jó tem uma atitude que é terrível, de extraordinária. Ele diz: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele não agiu desesperadamente, ele não agiu desesperadamente em momento algum, ele manteve a calma. E quando se mantém essa calma, essa paciência, ele consegue entender que, por mais que pareça, quem está orquestrando aquela situação não são os homens, não são os homens da terra, não é o universo. Algumas pessoas dizem que quando Deus está a favor de um homem, o universo conspira ao seu favor. Não, ele entende que Deus é soberano, Senhor da história. Nós veremos a glória de Deus. Paciência. Futuro incerto para aqueles que não têm um futuro. Nós temos um futuro. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. O nosso futuro é o céu. O nosso futuro é a glória. E por isso declaramos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quero finalizar essa palavra de hoje dizendo para mim e dizendo para você: futuro, como eu devo me comportar? Esperando, mas não espera de todo jeito, você precisa esperar com paciência. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você mais uma vez. Querido e amado Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, exaltado sejas para todos sempre. Eu oro, Senhor, pelo teu povo que está em casa, pelo teu povo que está, Senhor, clamando, que está, ó Deus, pedindo ajuda do alto, por aqueles que não têm hoje mais o que comer. Já tem relatos de saques em alguns lugares. Ó Deus, oramos por aqueles que estão com medo, que estão com a alma perturbada, que estão em depressão, que estão em ansiedade, que estão com medo de morrer, estão com medo de ficar doente, estão com medo de ir ao hospital. Ó Deus, ajuda. Eu também quero orar por aqueles que estão em crise, ó Deus, com alguns dos problemas já pré-existentes. Quero apresentar a irmã Margarida, que está com sua diabetes alta, não baixa. Passa ali, Espírito Santo, e faz um milagre. Passa ali, Espírito Santo, e restaura a saúde da tua filha. Ó Deus eterno, eu estendo as minhas mãos em direção aos céus, porque eu confio no Senhor.
Eu profetizo paz, eu profetizo tua bênção sobre a nossa nação. É verdade que é uma realidade, que muitas pessoas podem vir a óbito, sim. É verdade que ali na Itália, um país de primeiro mundo, tanta gente morreu, mas ninguém conta da quantidade de fumo que aquele povo consome, da fragilidade que eles tiveram no combate, na prevenção de imediato. E ó Deus, sem contar que todas as coisas ruins culturais que o inimigo tem tentado implantar entre as nações, o continente europeu é quem vive praticando e produzindo aquelas coisas. Mas esta nação, por mais corrompida que seja, por mais dificultosa nos seus políticos que seja, ó Senhor Jesus, esta nação tem um povo que se chama pelo teu nome, tem um povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus, e nós abençoamos o Brasil, abençoamos a nossa pátria amada, abençoamos o nosso presidente, abençoamos o nosso governador, e nós te pedimos, faz um milagre nesta terra, para a glória do teu nome, amém, e amém. Quero só comunicar com você, agradecendo as contribuições que você trouxe à igreja. Esses dias eu sei que é difícil você trabalhar a oferta, esqueça, trabalhe os dízimos, só se Deus colocar no seu coração. Nós não somos uma igreja mercenária, nós somos uma igreja que pregamos o evangelho. Precisamos resolver as coisas, mas se a gente não resolver, tem um Deus que resolve. Mas eu quero agradecer a você que tem entrado em contato com o pastor Kleber, tem entrado em contato aqui no restaurante do irmão Zaca, com Viviane, no diácono Veríssimo e com o diácono Manuel. Então eu quero agradecer a você que tem sido fiel nesses dias de quarentena. Futuro, o segredo é esperar com paciência no Senhor. Amém e amém.